Olá, chicos, como estão? Gente, os vídeos estão com um pouco de intervalo demais, mas não desistam de mim, porque eu não vou desistir desse projeto. Pode demorar um pouquinho pra postar e pra eu ter uma frequência de postagens, mas eu não vou desistir. Até porque eu amo falar sobre o espanhol, então é algo que eu quero fazer sempre. E para hoje vocês já devem ter visto no título desse vídeo que o nosso tema é espanhol ou castelhano? Como é que deve se referir à língua? No caso, eu sei espanhol ou eu sei castelhano? Então, antes da gente dizer é isso, tá errado, isso aqui tá certo, ou dar uma resposta definitiva para qualquer coisa, a gente tem que ir um pouquinho na história. E aí eu precisei dar uma leve pesquisadinha, porque eu não sou historiadora, eu amo história, mas sou pouco conhecedora da área. Então eu dei uma leve pesquisada e vou dar uma coladinha aqui às vezes, tá? Não liguem. Então, castelhano é o termo mais antigo e se remete a Castela. Era um reino antigo na Idade Média, onde compreendia uma região geográfica ali em torno da Espanha, mas a Espanha não existia ainda, tá? Então, quando Castela começou a se desenvolver, começou a se consolidar, ela impôs o seu dialeto, que tem sofre muita influência do latim, né? Ela impôs o seu dialeto às regiões, aos territórios ali ao redor, e é a região que hoje compreende a Espanha atual. Então, através dessa liderança, o castelhano foi adotado como língua oficial desse novo país em 1492. Então, essa é a origem do termo castelhano. Agora, o termo espanhol, que já é bem mais recente, vem do latim hispaniolus e foi disseminado pelos colonizadores espanhóis ao dominar o território latino-americano. Então, eles dominaram, impuseram sua língua, sua cultura, sua religião e todos os aspectos que eles traziam. Então, eles chegaram na América do Sul e impuseram os seus costumes, a sua língua, se referindo a ela como espanhol, porque eles são espanhóis e vêm da Espanha, então eles denominaram assim na América do Sul. Então, o que que acontece? Agora que a gente já viu um pouquinho de história, vamos tentar delimitar um pouco o uso dos termos. O termo castelhano é mais usado na América do Sul. Dificilmente você vai ver um argentino, um uruguaio dizendo que fala espanhol. Normalmente eles preferem o termo castelhano, porque espanhol se faz muita referência à época da colonização, que é uma época que todo país que é colonizado sofre, né? Perde muita coisa. Então eles não querem fazer essa referência a um termo que remete à colonização. Então eles preferem não ficar a todo momento se lembrando da colonização e assim afirmam que se fala castelhano. Já no Caribe, no México e outras áreas de fronteira com o inglês, normalmente se fala, usa-se o termo, né, espanhol para se referir à língua. Agora, na Espanha, tem uma questão, assim, muito peculiar. Por quê? A Espanha é um país onde se fala muitas línguas diferentes, não somente o espanhol. Então, cada região tem a sua língua cooficial, junto com o espanhol, mas que a cooficial é mais falada do que o espanhol. Por exemplo, País Basco tem a língua basco e praticamente ninguém fala espanhol nessa região. Catalunha se fala catalão. Ninguém fala praticamente na Catalunha espanhol. Todo mundo sabe espanhol? Sabe. Todo mundo entende? Entende. Mas as pessoas preferem falar o idioma cooficial. Então, tudo depende da região. Na Andaluzia e nas Ilhas Canárias, o idioma é chamado de espanhol. No norte da Espanha, eles se referem à língua como castelhano. Então, depende muito da região, dos costumes locais e tudo mais. É uma questão de preferência, tá? Obviamente, o espanhol que é falado na América do Sul,
ele tem suas diferenças do espanhol falado na Espanha. Eles sofreram influências diferentes em momentos diferentes por países diferentes. Isso resulta em peculiaridades no vocabulário, preferências gramaticais diferentes, como o uso de pronomes diferentes em situações iguais, como a gente já viu no vídeo de tu e usted. Cada região, cada país tem a sua preferência. E essas preferências diferentes, essas palavras diferentes, são apenas um pouquinho, uma pequena divergência na língua. Mas a língua espanhola, ela é totalmente unitária. Ela não tem grandes divergências gramaticais como o português, né? Na verdade, ela não tem divergências gramaticais. A maior divergência é de vocabulário mesmo, uma palavra diferente para denominar o mesmo objeto ou a mesma situação. Então, as academias de língua espanhola, elas são responsáveis por preservar a unidade da língua. Então, o espanhol, ele é muito mais único, mesmo com tanta distância de um país para o outro, né? Ele é muito mais único do que, por exemplo, o português, tá? Então, em resumo de tudo isso, a gente pode concluir que espanhol e castelhano é o mesmo idioma. É a mesma coisa, a mesma língua. É só questão de preferência na hora de falar. Ah, eu prefiro falar castelhano, eu prefiro falar espanhol. Isso aí é a escolha de vocês, de cada pessoa. Normalmente eu me refiro como espanhol e é como é entendido na maior parte dos outros países no mundo. Tem gente que sequer sabe da existência da palavra castelhano. Então, eu indico que vocês se refiram como espanhol, mas se você falar castelhano, ninguém tem o direito de corrigir, tá? É a mesma coisa. Só viver a sua vida feliz e contente falando espanhol pra caramba, ou castelhano. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade, dessa diferença. Espero ter sanado as dúvidas de vocês com relação ao tema. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!